Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é João Semedo e hoje, tal como prometido no último episódio, vou falar da minha ida para a Berkeley e de como é estudar nos Estados Unidos. Este é o segundo episódio de Fuga, o meu novo podcast, e espero que gostem. Este foi o tema mais pedido até agora. Houve várias pessoas a pedirem para falar como foi a minha ida para os Estados Unidos e como foi estudar lá e como foi a entrada para lá. E então decidi fazer este episódio, já o mais breve possível, tendo em conta que era um tema tão pedido. E também gostava de saber a vossa opinião, porque estou a planear fazer um seguimento deste episódio, onde convido vários colegas meus também da Berkeley e não só, para ver como foi a perspectiva deles de estudar fora. Tenho, por exemplo, um colega meu de França que gostava de convidar e fazer um podcast com ele, que seria todo em inglês, mas para ver como tinha sido a perspectiva dele de entrar na Berkeley. Posso também ter a perspectiva de uma pessoa dos Estados Unidos ou de um colega meu do Brasil e ver se há perspectivas diferentes, se acharam que foi tão difícil como foi para mim. E, entretanto, também falar com outras pessoas que estão a estudar noutros países, não só como os Estados Unidos, para ver se a experiência é igual ou é diferente ou enfrentam alguns dos mesmos desafios que eu enfrentei. Mas pronto, hoje sou só eu e estou aqui para falar da minha experiência e da minha entrada na Berkeley nos Estados Unidos. Acho que para dar uma boa compreensão do que foi esta experiência para mim, ou melhor, do que está a ser, vou começar do início e tentar mostrar-vos porque é que escolhi a Berkeley. E isto remota ao meu 9º ano, onde me comecei a interessar mais por jazz. E o meu professor falou-me de um vibrafonista que se chamava Ed Seiden, que eu não conhecia. Entretanto, quando fui ver, apercebi-me que ele tocava mesmo muito bem e fiquei fã do homem. Anos mais tarde, no meu 11º ano, comecei-me a perceber que estava a gostar mais de ouvir música jazz do que música clássica e que me dava mais prazer tocar ou fazer uma mini jam session do que tocar numa orquestra. Então decidi apostar tudo o que tinha no jazz e ver o que podia fazer para seguir. E foi nessa procura de que escolas, para que escola é que eu vou ou onde é que hei de estudar, que surgiu a Berkeley. E até surgiu como hipótese após saber que o tal vibrafonista Ed Seiden era lá professor. Esse foi o meu primeiro motivo e então decidi ter 2 aulas por Skype, salvo erro foram 2 ou 3 aulas por Skype com ele, e foi então que me apercebi que era mesmo o professor que eu queria. Gosto bastante da maneira dele ensinar e ia fazer tudo o que conseguisse para entrar na Berkeley. Agora, a parte complicada começa a partir daqui, porque o processo não é nada fácil e depois estudar lá fora não é nada fácil também. Então espero dar-vos uma ideia do que foi para mim estudar lá fora. Ora, então começando pelo processo de estudar lá fora e o que foi as provas de entrada, tenho de dizer que para estudar nos Estados Unidos, ou neste caso para a Berkeley em específico, é um processo bastante difícil porque não é só a prova de instrumento e, digamos, a prova teórica que contam, mas também temos que fazer prova de inglês, prova de... tenho que corrigir as minhas notas ou fazer a conversão das minhas notas para o sistema americano e pronto, isso foi um sistema todo ele muito complexo. Mas onde é que isto tudo começa? Como eu estava a dizer, quando tive aulas por Skype com o vibrafonista de Seiden, percebi que era com ele que queria estudar e então decidi ver o que seriam as provas para a Berkeley. E as provas nem foi o que me assustou mais, porque a partir do momento que vi o preço que era estudar na Berkeley, aí sim assustei-me um bocadinho e por momentos esse sonho até ficou um bocadinho de lado, só com o apoio dos meus pais e na tentativa de me fazerem seguir os meus sonhos, decidimos andar para a frente e ver o que seria possível fazer. E então o primeiro passo foi mesmo mandar fazer a conversão das notas e, salvo erro, acho que era obrigatório ter uma carta de recomendação que eu consegui da minha escola, a EPABI, e esse foi o primeiro processo. Entretanto,
a prova a seguir era a de inglês, que tinha que ser uma prova específica, ou IELTS ou a TOEFL, e havia outra, mas já não me lembro qual era. Eu escolhi fazer o IELTS, que me parecia ser o mais acessível e também o mais barato, que mesmo assim creio que foram quase 300 euros. E tive que ir fazer a Lisboa, e esse sim foi um teste complicado de inglês, porque ao contrário do que estava habituado a fazer nas aulas de inglês, por exemplo, há sempre aqueles exercícios de listening, quando se passa alguma coisa no CD ou o professor dita alguma coisa e nós temos que ir apanhando palavras, e há sempre 2 ou 3 repetições para nós apanharmos tudo. Naquele teste a parte do listening era só uma vez para 14 palavras e era um texto pequeno, então tinha que mesmo estar a esforçar, que era uma coisa que não estava habituado, mas mesmo assim correu bem. Contudo, a parte mais extensiva desse teste, ou a parte, deveria dizer, mais difícil, foi o facto de ser um teste de 3 horas, vá 3 horas e 20, porque tinha 20 minutos de prova oral, mas tinha 1 hora de listening, 1 hora de compreensão escrita e 1 hora de composição. E a parte da composição creio que foi a mais difícil, porque tínhamos que escrever sobre 2 tópicos, tínhamos que escrever 2 textos, um mais pequeno que o outro, só que o mais pequeno era interpretar um gráfico, ou seja, não havia muita coisa para dizer, então tinha que inventar alguma coisa para pôr lá. E o segundo também era qualquer coisa de salvo erro, como é que as energias renováveis vão alterar o futuro, e comparar isso com, por exemplo, o que fazer a prédios antigos e a prédios novos, será renová-los, será destruí-los. Era um tema um pouco estranho e por isso também foi tão difícil desenvolvê-lo. Contudo, correu bem, até acabei com nota maior do que precisava, o que foi bom para a minha entrada para a Berkeley. E então segue-se, após isto, de ter apresentado tudo e mais um par de botas para eles terem das minhas notas, do meu teste de inglês, segue-se então a prova de instrumento. Tenho que admitir que estava um bocadinho ansioso para esta prova, salvo erro foi a dia 22 ou 23 de fevereiro, ou foi a 22 ou 26 de 2019, e estava bastante ansioso porque nessa altura, ainda nem há um ano, estava a estudar jazz, aliás menos do que isso, e então estava com receio se conseguia entrar ou não, ou se tinha gasto todo o dinheiro da conversão de notas, do teste de inglês e da taxa de entrada também, da taxa da prova para a Berkeley, para nada, porque não tinha certezas nenhumas de conseguir entrar. No entanto, a prova correu-me bem. Tive também sorte que tive 2 peças de leitura à primeira vista. Uma delas era de jazz e por acaso era um tema que eu já tinha lido por alto, só por diversão, então já estava familiarizado com o tema. E a outra peça era uma peça de Bach para violino, que por curiosidade também já sabia quase toda de cor, então foi uma leitura à primeira vista onde me safei bem, porque já sabia grande parte dos 2 temas de cor. E mesmo a parte de instrumento e de improvisação correu um bocadinho melhor do que eu estava à espera, e por isso, felizmente, 2 meses ou 1 mês e meio a seguir, não, nem tanto, 1 mês a seguir, recebi a notícia que tinha entrado para a Berkeley, e foi uma das noites mais felizes da minha vida. Foi um processo bastante difícil, não é fácil entrar para a Berkeley, mas o que me pôs ainda mais feliz foi o facto de ter conseguido uma bolsa, e foi esse o ponto de partida para eu decidir que talvez não é assim tão impossível estudar lá, e como o meu pai diz muitas vezes, quem estuda lá são alunos como eu, são pessoas normais, não são aliens de outro mundo. Então decidi apostar, visto que já tinha uma bolsa de metade da propina da Berkeley. E pronto, foi este mais ou menos o meu processo de entrada, que foi bastante difícil, não é um processo fácil. Para a prova estava muito nervoso, e eles têm critérios rigorosos, porque têm tantos alunos a querer concorrer que têm que ser, obviamente, rigorosos. Mas pronto, felizmente consegui. E então avizinha-se, depois disso,
uma das coisas mais tediosas que tive que fazer, que foi a requisição do visto para estudar nos Estados Unidos, que só em si é um processo extremamente difícil, porque primeiro tem que ter um passaporte, que não é assim tão difícil de fazer, mas ainda demora algum tempo a chegar. Depois tem que pedir um documento assinado da escola, da Berkeley, a dizer que eu vou estudar lá. Depois tenho que assinar da minha parte. Depois eles têm que mandar para lá para imprimir um documento oficial, mandar para cá outra vez, para depois mandar esse documento para o consulado, e depois então ir lá. Tive que ir fazer uma entrevista, que por acaso até foi algo engraçado, porque quando cheguei ao consulado e depois tive mais ou menos uma hora à espera para fazer a entrevista, quando me perguntaram o que é que ia fazer, eu disse que ia estudar música, mais em concreto vibrafone, e o senhor disse: é sério? Eu quando andava na escola tocava muito xilofone, muita marimba, e eu, pronto, isto já está a correr bem para o meu processo. Felizmente o senhor percebeu os meus motivos e percebeu porque é que queria ir para os Estados Unidos, e nesse aspecto foi relativamente fácil a entrevista e o visto foi logo aprovado. Qual era o problema? É que esta entrevista só a consegui uma semana antes de ir para os Estados Unidos, e depois nem fui eu que fui buscar o visto, foi a minha prima, e só tive o visto nas minhas mãos, o passaporte com o visto, no dia em que fui para Boston, o que é uma coisa assim um bocado alucinante, mas pronto, felizmente lá consegui. À parte do processo de entrada em si na escola, o que achei mais difícil, lá está, obviamente o processo de entrada foi bastante difícil, mas creio que arranjar dinheiro ainda foi mais, porque tentámos várias hipóteses e até agora não havia nenhuma para além do empréstimo bancário, que foi a última solução que arranjei, que, parecendo que não, podia dar para uma universidade portuguesa para 4, 5 ou 6 anos, e na Berkeley está para um ano mal, ou melhor, não chega para um ano se não tiver bolsa. Mas pronto, lá consegui o empréstimo bancário, também um processo difícil de conseguir, porque os empréstimos não são dados sem mais nem menos. Mas, lá está, mais uma vez, consegui superar esse obstáculo junto com os meus pais, e felizmente conseguimos tudo o que era necessário para o empréstimo. E então aí vou eu, salvo erro, dia 26 de agosto de 2019 para Boston. E é aqui que começa a grande parte da aventura, porque até agora, por muito que tivesse a lutar pelo processo, sempre parecia uma coisa um bocado impossível de acontecer. Nunca pensei que ia estar na Berkeley. Só quando aterrei em Boston e vi pela primeira vez a Berkeley é que fiquei com aquela sensação de isto é sério, isto está mesmo a acontecer. Que foi um sentimento estranho. Creio que toda a gente que alcança um sonho acaba por passar essa fase do espanto ou da novidade. E foi assim mais ou menos que passei a minha primeira semana em Boston. Que tinha a semana de introdução, onde tinha lá várias palestras sobre os recursos da escola, os edifícios, para que é que servia cada edifício, onde é que podíamos estudar, onde é que era a cantina e todas essas coisas. E o momento mais difícil passou quando tive que me despedir dos meus pais, porque eles foram comigo uma semana para Boston. E o momento mais difícil chega quando tenho que me despedir deles, e aí percebi que ok, estou sozinho. E creio que foi um bocadinho pior para mim, lá está, nunca tinha estado sozinho antes, nunca tinha estado a viver sozinho. E também, como é óbvio, não estava a viver sozinho em Castelo Branco, ou em Lisboa, ou no Porto, que estou a horas de casa de carro. Estava a viver do outro lado do Oceano Atlântico, o que dificulta um bocadinho entrar em contacto com alguém. E creio que os piores momentos que passei foram mesmo a primeira e a segunda semana de aulas, porque estava longe dos meus pais e até me habituar à escola, habituar-me ao que é que tinha que fazer, às aulas, aos colegas. Foi um processo estranho, mas
não deixa de ser bom, de certa maneira. E temos esquecido de dizer, houve outro processo bastante complicado para a escola, ou melhor, para entrar na escola, para estar na escola, que aconteceu, mas que acabou por correr tudo bem, que era encontrar casa. Isto porquê? Porque os quartos da universidade, parecendo que não, são mais caros do que os quartos fora da universidade, que é uma coisa um bocado estranha, mas a verdade é que é assim que funciona lá. E não só por isso, é que um quarto em Boston, perto da universidade, ou 3 a 10 minutos da universidade, fica a mais ou menos 1.200, 1.300 dólares por mês. Há alguns deles sem eletricidade, nem água, nem internet, nem nenhuma dessas coisas. Acabei por ter muita sorte, porque quando fui aceito na Berkeley, em março, no último dia de março, salvo erro, eles criaram um grupo do Facebook para a turma de 2019, ou vá, toda a gente que entrar em 2019, que eram 1.000 e tal pessoas, salvo erro. E acabei por perguntar lá se alguém sabia de um apartamento barato, porque tinha andado a ver e sabia que alguns apartamentos podiam chegar aos 600 dólares por mês, que parece que é muito, mas para lá é extremamente barato. Só que já eram apartamentos que estavam muito longe da escola e que mesmo assim não tinham nem água, nem luz, nem internet, nem televisão, não tinham nada disso. Tive sorte porque lá está, como estava a dizer, pus no grupo, nesse grupo de Facebook, se alguém sabia de uma casa relativamente barata, e houve um rapaz que me respondeu e disse para ver numa casa que se chamava IFH, ou seja, International Fellowship House, que acabou por ser a casa onde fiquei, e por muita sorte, porque é uma casa onde pago, ou pagava 976 dólares por mês, com direito a jantar todos os dias, pequeno almoço todos os dias, à exceção de fim de semana, e esse preço já tinha tudo incluído de água, luz, televisão, internet, e até mesmo as refeições. Ou seja, poupei imenso dinheiro em comida e mesmo no quarto. Outra coisa boa que essa casa me trouxe foi que ela foi criada com o intuito de ajudar estudantes internacionais, porque o criador daquilo, ou o senhor que comprou aquela casa, estudou no MIT e notava as dificuldades que os estudantes internacionais passavam. Então, precisamente por causa disso, decidiu comprar uma casa e remodelá-la e fazer daquela casa um sítio de acolhimento para estudantes internacionais. E era isso efetivamente que era, porque tinha 2 managers, um casal que estava a tomar conta da casa, da parte financeira da casa, do que era preciso, de contratar uma cozinheira. Eles tratam da parte logística. E a verdade é que eles foram como uns pais para mim, foram incríveis, e foi também isso que fez a minha experiência em Boston tão boa, porque estava a viver com um grupo de rapazes incríveis de todo o mundo. Na altura em que eu entrei para lá, havia lá pessoas de Chile, Equador, Espanha, Itália, França, Portugal, Arábia Saudita, Irão, China, Egito, e devo-me estar a esquecer de algum, Índia, Suécia. Pronto, como podem ver, havia pessoas de todas as partes do mundo, o que tornou a experiência bastante interessante e muito mais acolhedora, porque podia sair um bocadinho da bolha da Berkeley, de tudo o que é relacionado com música, e falar outras coisas, porque aquela casa não era só para alunos da Berkeley. Aliás, só eu e o tal colega que me tinha falado no grupo de Facebook para ver esta casa é que éramos estudantes da Berkeley. Tudo o resto eram alunos de outras escolas ou já estavam até a trabalhar. E pronto, relacionado com a Berkeley, como foi a minha experiência a viver fora de Portugal, tenho de dizer que foi algo difícil. Teve bastantes partes boas, porque obviamente o ensino foi tudo o que eu estava à procura. Só conheci o Ed Seiden no meu segundo semestre, ou seja, a partir de janeiro,
que entretanto foi interrompido pelo Covid. Mas no meu primeiro semestre tive aulas com outro professor, que não é bem professor secundário, mas é o segundo professor do vibrafone, que também é incrível. Então logo aí a minha experiência foi bastante boa. Contudo, houve muitas outras coisas na escola que me fizeram gostar dela, tal como, por exemplo, o acesso a estúdios de gravação. Por quem já viu o meu canal do YouTube, aquela gravação que está de um tema chamado In Your Quiet Place foi feita num dos estúdios da Berkeley e foi num dos piores, que mesmo assim é um estúdio profissional a todos os níveis. Outra coisa era a facilidade de acesso, por exemplo, a teclados MIDI e estações de gravação, que era só chegar à zona que eles chamavam a biblioteca digital, ou biblioteca, não sei, tinha um nome que agora não me recordo, e entregar o meu cartão e pedir um teclado MIDI, seja ele qual for, teclados de $3.000 ou de 100, seja ele qual fosse, eles tinham lá, era só pedir e podia utilizar. Também tinha lá uma sala só dedicada à realidade virtual. Isto estava mais para quem está no curso de composição e que está a seguir composição para videojogos e filmes, porque acho que aquilo dá, pronto, é para experienciar um ambiente imersivo e verem as possibilidades sonoras de um jogo e pronto, mas qualquer aluno pode chegar lá e dizer que quer experimentar um bocadinho de realidade virtual, e eu também o fiz. O acesso a instrumentos, tinha sempre instrumentos quando queria, obviamente não tendo um vibrafone estava sempre à mercê do que havia na escola, e mesmo no edifício principal, onde só havia 2 salas de estudo de vibrafone, lá está cada uma com vibrafone, havia sempre um vibrafone em cada piso para quando havia ensembles, ou seja, só aí já vamos em 5 ou 6 vibrafones, e estou a falar só no edifício principal. No edifício ao lado onde estavam os estúdios principais, creio que havia mais 2 ou 3. No edifício principal de percussão havia mais 6 ou 7. Ainda havia outro estúdio noutro edifício que tinha mais um vibrafone. Ou seja, nunca tive dificuldade em estudar. Pelo contrário, nunca sabia muito bem para onde ir. Tinha que decidir conforme as aulas que ia ter a seguir para ver o que é que ficava mais perto. E o que me leva também ao outro ponto que me fez gostar bastante da escola é a quantidade de edifícios e a quantidade de oportunidades que há, porque foi algo engraçado quando na primeira semana em que cheguei à Berkeley eu pensava que era só um edifício, que era só lá está, um edifício que não havia mais nada. Contudo, quando começamos a andar ainda estava eu com os meus pais e começámos a andar pela avenida de Massachusetts, que é a avenida onde está localizada os edifícios principais da Berkeley, e começamos a olhar para o lado e quase todos os edifícios diziam Berkeley, e começámos a achar, mas a Berkeley não é ali ao lado. Depois é que me apercebi que a escola tem 28 edifícios, neste momento em conjunto com o Conservatório de Boston, porque as duas escolas fundiram-se e agora o conservatório chama-se Boston Conservatory at Berkeley, ou seja, está sobre a mesma gerência. E eu, inclusive, tinha aulas nos edifícios do conservatório. E isto foi bastante interessante porque conheci pessoas não só ligadas ao jazz, mas a todos os estilos de música e até de teatro musical. O que lá está fez a minha experiência em Boston muito mais diversificada, porque, sei lá, não só, para além do que já falei da minha casa, onde falava com pessoas não só de música, ou seja, pessoas que estavam a estudar economia, relações sociais, matemática, geologia, o que fosse, havia sempre temas de conversa interessantes. Na escola em si também conheci pessoas de todos os estilos de música, porque apesar da Berkeley ser um grande expoente em jazz, não é o único trunfo que tem, porque aliás tem os mais diversos estilos de música que eu já ouvi, e qualquer pessoa que vá para lá pode estudar desde heavy metal, baladas ou o que for, há para todos os estilos. E o que me traz também ao outro ponto que me fez gostar de Boston, que é a quantidade de culturas a existir, a coexistir no mesmo sítio. Salvo erro, neste momento a Berkeley tem alunos de 152 países. E só dizer isto é uma experiência incrível poder falar e
e experienciar culturas diferentes, não só a nível de música, mas em termos de conversações, de falar com pessoas de diferentes países, ver como é que as coisas funcionam lá, como é que a música é tratada nestes países, quais é que são os estilos de música principais, uh, como é que é a cultura, seja ela de comida, das pessoas andarem na rua, como é que são as regras. Foi uma experiência bastante interessante e enriquecedora para mim, um, poder contactar com pessoas de tantos países e culturas diferentes. Uh, Houve também algumas coisas que eu não gostei, nomeadamente às vezes a falta de segurança, porque como eu sou da Covilhã e é uma cidade tão pequena, há sempre uma sensação de relativa segurança ao andar na rua, nunca preciso me preocupar com muita coisa. Contudo, em Boston, por acaso a Berkeley tinha uma estação da polícia dedicada mesmo da Berkeley, chamava-se a polícia da Berkeley, e eles tinham uma aplicação para telemóvel onde davam notificações do que estava a acontecer. E semana sim, semana não, recebia notificações de não sei quem foi esfaqueado nesta rua, houve tiros na outra rua. Pá, isto para uma pessoa que está habituada à Covilhã e a uma cidade pequena, ou seja, a Portugal no geral, que não é um país muito, muito violento, foi um contraste de realidades chocante, diria eu, no mínimo. Porque, sei lá, por exemplo, quando fiz a gravação daquele vídeo que está no YouTube, que vos falei há bocado, o único horário que conseguimos arranjar para gravar, onde estava o estúdio livre, foi das 2 às 4 da manhã. E obviamente voltar às 4 da manhã, apesar da minha casa ser a 5, 6 minutos da escola, senti um enorme perigo e tive que utilizar a chamada escolta virtual, onde eu punha na aplicação da polícia da Berkeley que ia de X ponto, neste caso do edifício da Berkeley até a minha casa, e costumava demorar 6 minutos. Se passasse esse tempo, eles iam ver de mim, ou se o telemóvel parasse, tinha que ter o GPS ligado, se o telemóvel parasse, eles iam ver o que é que tinha acontecido, o que dá uma sensação de segurança reforçada, mas mesmo assim estava com medo. E no geral também parecia haver muitas pessoas sem casa, muitos sem abrigo, e já várias pessoas me disseram isto e eu também concordo, que é o ambiente em Boston no geral, as pessoas nos cafés e sei lá, num restaurante tipo McDonald's ou Wendy's, as pessoas são um bocado rudes, não é uma cidade muito alegre. Eu não me deparei tanto com isto porque felizmente o ambiente da minha casa era tranquilo, mas às vezes quando queria ir comer um hambúrguer à Wendy's, notava que efetivamente as pessoas andavam todas estressadas e com um ar pesado. Não sei se isto será aquele efeito das cidades grandes, que é as pessoas andam sempre estressadas e de um lado para o outro, ninguém tem tempo para comer. Mas pronto, a verdade é que foi o que aconteceu, foi uma das coisas más que senti em Boston. Em contraste, uma das melhores coisas que aconteceu é a facilidade em ver concertos e concertos de pessoas incríveis. Mesmo não falando de jazz, porque concertos de jazz naquela escola todas as semanas ou quase todos os dias, e mesmo jam sessions era só requisitar uma sala de ensemble e pôr num grupo de Facebook que ia haver uma jam e havia sempre alguém que aparecesse. Mas concertos assim, por exemplo, a Berkeley tem um acordo com a Orquestra Sinfónica de Boston, onde eu paguei 3 euros por um cartão, 3 euros não, 3 dólares por um cartão que me dava acesso a concertos durante um ano letivo inteiro. E, por exemplo, a Orquestra Sinfónica de Boston disponibilizava 3 ou 4 dos concertos que tinha durante a semana para esse tipo de cartões, onde eu podia escolher qualquer lugar que quisesse na plateia, mesmo os melhores lugares que chegam a custar 200, 300 dólares, e ir ver um concerto, como cheguei a ir ver de um violinista, o Augustin Radelich.
que foi incrível. E em concertos de jazz, para quem está mais ou menos dentro do meio, é incrível para arranjar masterclasses com portentes do jazz, como o John Patitucci, Joe Lovano, Victor Wooten. Tive a oportunidade de conhecê-los todos e ter masterclasses com eles. Só por aí já é uma experiência incrível. E mais ainda quando alguns das pessoas são pessoas de ensemble e pronto, há um contacto de proximidade com esse tipo de pessoas do meio, não é? Que não é de todo fácil entrar em contacto com estes grandes portentos. Outra coisa que gostei bastante da Berklee foi os ensembles. Como já tinha dito, existe uma grande mistura de culturas. Eu tive a oportunidade de estudar num ensemble de música balcã e agora estou num ensemble de música latina. No meu primeiro semestre foi um ensemble de jazz e só esta diferença, ou pelo menos para mim, enquanto músico, tentar tornar-me proficiente em tantas culturas diferentes e tantos estilos diferentes, acho que é incrível, e poder estar com pessoas que vêm desses meios. Por exemplo, agora no meu ensemble de música latina tenho pessoas não só da América Latina. A professora por acaso é dos Estados Unidos, mas o resto dos meus colegas são todos da América Latina, o que dá um ênfase bastante grande ao que é a música latina, porque eles sabem o que é viver a música no dia a dia. A mesma coisa com música balcã, onde a professora por acaso tocava marimba, mas era da Bulgária, ou seja, sabe o que é essa música de raiz. É a mesma coisa que eu, obviamente, neste momento não conheço assim tão bem, mas tentar fazer um ensemble de fado e explicar às outras pessoas o que é o fado para nós. E isto foi uma das coisas que mais gostei de viver em Boston. Em termos de vida geral, foi uma experiência agradável, mas difícil ao mesmo tempo. Lá está, creio que estar sozinho nunca é fácil, obviamente torna-se mais fácil com o tempo. Tal como disse antes, as primeiras 2 semanas foram as mais difíceis para mim, porque foi quando me vi sozinho, sem ninguém, nenhum conhecido. Contudo, passando as semanas, tive que me habituar e fazer o melhor possível para me habituar à cidade. E houve coisas, lá está, difíceis de às vezes querer falar. Isto é outra coisa que tenho que falar, que é por causa da língua. Que houve uma coisa que notei, que é, não me considero excelente em inglês, mas sei que tenho alguma proficiência. No entanto, notava muitas vezes que me cansava de falar inglês. E cansava-me, não é das conversas normais, mas, por exemplo, quando tinha que fazer trabalhos para a escola, ou quando estava numa aula de harmonia, ou que tivesse que falar termos técnicos, notava que, obviamente, o inglês nessas áreas não está tão desenvolvido como em conversas básicas, então tinha que estar a traduzir sempre tudo do português. E notava que precisava sempre de falar ou com os meus pais, ou com a minha namorada, ou com amigos meus, todos os dias em português, para deixar um bocadinho isso de parte e o inglês estar sempre ativo. Não sei, foi uma coisa que eu senti. Se calhar há outras pessoas que estão a estudar noutros países, mesmo sendo da Europa, onde estejam a falar inglês, não sintam o mesmo, mas esta foi a minha experiência. Às vezes cansava-me um bocadinho, e como não conhecia mais ninguém de Portugal, quer dizer, mentira, até conheci uma rapariga, mas estava de férias, que era colega de um amigo meu, e só conheci uma noite. Não, foi a única pessoa de Portugal que eu conheci. E mesmo, quer dizer, mentira, por acaso foi a segunda pessoa, porque houve uma vez que fui jantar a um restaurante português, mas mesmo assim a senhora que estava a gerir o restaurante era portuguesa, mas acho que já nem sabia falar português. Por isso, lá está, isso foi uma das partes difíceis, não ter ninguém com quem falar português, para além de um colega meu brasileiro, que, bem, é português, mas não é bem a mesma coisa. E pronto, essa foi um bocado a barreira linguística. Outra coisa que também tem bastante diferença foi a idas aos supermercados
e comida, porque é tudo bastante mais caro. Aliás, creio que Boston neste momento é a terceira cidade mais cara dos Estados Unidos. E então, ainda bem que fiquei na casa onde fiquei, porque já tinha jantar e pequeno almoço para todos os dias, porque caso isso não tivesse acontecido, só para vocês terem uma ideia, eu gastava cerca de 150 a 200 dólares por mês só em coisas básicas de leite, ovos, sei lá, fiambre e queijo para tostas, pão, bolachas ou batatas ou alguns panados de frango. Isto era o que eu gastava por mês e mesmo assim não precisava de cozinhar. Agora conseguem perceber o que é se eu tivesse que cozinhar almoço e jantar todos os dias. Isto porque eu tinha a opção de ter um plano de comida na cantina da Berkeley. Só que é extremamente caro e não compensava. E ainda bem que tinha uma casa com um plano de comida, porque caso contrário o preço ainda tinha subido bastante. À parte disso, creio que já disse bastante do que queria dizer na minha experiência em Boston, ou a estudar fora. No geral, como já vos tinha dito, a entrada foi difícil. As primeiras semanas lá também foram difíceis. E creio que o processo todo estar sozinho é sempre relativamente difícil, mas felizmente foi ficando cada vez mais fácil, porque comecei a ter colegas, comecei a ter amigos com quem podia falar. Também comecei a sentir mais à vontade na casa onde estava, e então tornou tudo mais fácil. E pronto, este foi um bocado da minha experiência de viver sozinho, ou viver fora de Portugal. Como disse no início, deixem-me saber se gostavam que eu continuasse esta série. Estava a pensar convidar um colega meu francês, um colega meu dos Estados Unidos e um colega meu brasileiro, para fazerem a mesma coisa que eu fiz agora numa conversa comigo para este podcast, só que da perspectiva deles, porque, por exemplo, para mim a entrada em Boston, ou melhor, a chegada a Boston foi uma coisa chocante, porque é uma cidade enorme e eu estando habituado à Covilhã, obviamente foi um choque. Contudo, para o meu colega do Brasil, que é de São Paulo, até achou Boston uma cidade pequena, por isso há pontos de vista bastante diferentes. E gostava de saber se vocês queriam que eu fizesse isso. Obviamente não só com alunos da Berkeley, mas também com outros colegas meus que estão a estudar fora do país. Gostava de saber se queriam que eu fizesse isso. Obviamente não será todas as semanas o mesmo tema, mas ir interpelando com outros temas para não tornar isto tão secante. Mais uma vez, obrigado por estarem a ouvir o meu podcast e até à próxima.